Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução e Desenvolvimento de Jogos em Unity. Essa daqui eu vou considerar como sendo a 7ª aula, porque a última aula que eu ministrei foi a 5ª, porém o Pedro ele ministrou uma aula excelente sobre Game Design, que vou estar considerando como 6ª aula. Aí aqui, bom, a gente vai dar continuidade àquele projeto. Então, voltando aqui para o nosso projeto, bom, a gente já pode desativar aquele botão que criamos para testar as animações de dano do nosso player. E aqui temos o nosso inimigo, a gente precisa fazer com que ele cause dano ao nosso jogador, tá? A gente primeiramente vai estar colocando ele na mesma camada de inimigo que tínhamos criado. Então, tem uma mecânica que é interessante a gente implementar na nossa função de dano. Vamos lá no código do nosso player. E é o seguinte, a gente quer que ele fique vulnerável por um tempinho após tomar dano. Isso é implementado em vários jogos e eu acho que seria interessante a gente colocar aqui. Primeiramente a gente vai criar uma variável public float, eu vou chamar de invulnerability time, que vai ser quanto tempo que ele vai ficar invulnerável. Vou deixar em 0.2, não, 0.5. Acho que tá bom, 0.5 segundos. Tá. E eu vou criar também uma variável que vai ser uma booleana, uma bool, que vai ser se ele está invulnerável ou não. Pode ser invulnerável, então deixando como falso, ele vai poder receber dano. Eu vou ter que fazer esse teste aqui na nossa função takeDamage. E então é o seguinte, se ele estiver vulnerável, ele não vai receber o dano. Caso contrário, a gente vai executar o código da nossa função takeDamage e vai chamar um enumerator que vai estar restaurando a vulnerabilidade dele. Eu vou mostrar para vocês o que é o enumerator. Bom, é uma coroutine, é tipo uma função que ela ocorre em paralelo. Quer dizer que eu posso chamar ela, que ela vai estar sendo executada sem comprometer o fluxo normal da execução do meu código. Aqui temos esse yield return new wait for seconds, e aqui a gente passa um tempo que ela vai ficar de certa forma pausada. Aí a gente passou em vulnerability time, então ela vai entrar nessa função, vai pausar por tantos segundos e depois ela vai passar false pro invulnerability de novo, para invulnerabilidade. Então, aqui vamos colocar um if is invulnerável vai retornar, então não vai estar executando toda essa parte aqui de baixo da nossa função, apenas para que ela não ocorra caso for true no nosso is vulnerável. Mas então, aqui embaixo a gente tem que chamar a nossa coroutine. E para fazer isso a gente dá um start coroutine e passa ela ali dentro. Bom, é diferente de como você chama uma função, mas é bem parecido. E aqui, bom, caso ela tivesse algum parâmetro, a gente passaria ali normalmente. E é isso, pronto. Após ele tomar dano, vamos restaurar a vulnerabilidade dele. A gente já pode estar testando aqui. Bom, não tivemos nenhum erro, então o código aparentemente está correto. Agora o que a gente tem que fazer é detectar quando ele tocar no inimigo, para a gente receber dano. Então, pessoal, antes de tudo, eu vou vir aqui no nosso inimigo e a gente vai ter que criar um script para ele, para a gente poder controlar ele. Tá? Ele já tem aqui o Rigidbody 2D e o Capsule Collider. Eu vou adicionar aqui, vai ser um Enemy Controller, certo? Aí aparece a opção para criar e adicionar. Bom, então aqui a gente vai criar uma public float, uma variável para controlar a velocidade dele, porque a gente quer que ele não fique parado, ele vai ficar em movimento, vai ficar andando de um lado para o outro. Tá, criamos aqui também o Rigidbody 2D para receber o Rigidbody dele, para a gente poder mover ele mesmo.
E aqui a gente vai fazer aquele código de sempre que a gente vai pegar do nosso GameObject, o rigibase 2D, através do getComponent, e beleza. Bom, estou criando aqui um Vector2 para a gente armazenar a direção com que a gente quer que ele se mova. Vou deixar o Vector2.left, afinal, na posição que ele está ali, ele teria que se mover para a esquerda para estar andando para frente. E aqui no nosso update, eu vou fazer o seguinte: a gente vai ter que implementar, primeiramente, uma forma para que ele possa checar se ele chegou em algum obstáculo, por exemplo, uma parede, ou não, tá? Isso daqui a gente vai fazer através do seguinte código: raycast hit 2D. O raycast é basicamente um raio que a gente vai lançar através de um ponto e vai detectar se ele colide com alguma coisa ou não. De parâmetros a gente passa o transform.position, que é a posição do nosso inimigo, a gente passa uma direção para ele, a gente passa também o tamanho do nosso raycast e também uma layer mask com a camada com que ele vai detectar colisões. No caso, ele colide com camada ground. Tá. Agora aqui eu vou colocar um onDraw Gizmos, um onDraw Gizmos Selected, que vai desenhar um gizmo na tela para a gente poder ver, porque esse raio, esse Raycast Hit 2D, ele é invisível. Aí se a gente desenhar um gizmo, a gente vai poder ver ele. Esse onDraw Gizmo Selected, porque só vai aparecer quando a gente selecionar o nosso objeto. A gente colocou um drawLine e a gente passa basicamente os mesmos parâmetros para o Raycast. Apenas muda pouca coisa. Aqui eu vou deixar o mesmo tamanho, tá 0.7, a gente vai poder ver aqui no nosso jogo. Tá. Se vocês forem ver, quando a gente seleciona o nosso inimigo, tem um raio saindo dele ali, só que tá bem pequeno. Eu vou aumentar isso aqui. Eu acho que eu vou colocar 2. 2 eu acho que tá bom. Vai ser a distância com que ele vai ver a nossa parede. Tá? Aí vocês podem ver aonde está indo o Raycast. Aí quando ele receber uma colisão, ele vai receber através do hit ali. Vai detectar a colisão com qualquer objeto que tiver nessa camada ground. Para fazer um código para que ele se mova. Bom, aqui a gente vai estar usando o rigibody.velocity e a gente vai estar usando dentro do nosso fixed update, porque eu ainda não mostrei para vocês, mas o fixed update é uma função muito parecida com o update. Bom, a diferença é que ele executa independentemente da velocidade de renderização da cena. Por exemplo, se o FPS estiver baixo, ele ainda vai estar executando na mesma frequência. Agora o update não, o update depende da atualização dos frames da nossa cena. Tá, aí aqui a gente está passando a direção, o direction.x, que a gente vai se mover para esquerda ou direita, tá? A gente passa a velocidade e aqui no y a gente mantém a mesma velocidade, o rb.velocity.y. Beleza, com isso ele já vai estar se movendo. Porém, quando ele tocar em uma parede, quando ele detectar uma parede através do Raycast, a gente quer que ele vire para o lado, ele dê um flip. É parecido com o que a gente fez com o nosso player. Só que aqui vai ser um pouco diferente, a gente vai usar outras funções, por exemplo. Bom, aqui a gente vai ter que inverter a direção. Estava left, vai ficar right. A gente vai pôr uma multiplicação por -1, que funciona. A nossa escala, a gente vai estar criando aqui uma modificação na propriedade escala do nosso objeto, do nosso transform. Bom, é o seguinte, a gente vai passar -1 no x, o que vai fazer com que ele se vire para o lado oposto no eixo y, no caso. Então, horizontalmente, ele vai dar um flip. Bom,
A gente vai poder ver isso aqui, só que a gente tem que chamar a nossa função, tá? Aí aqui, ó, se o hit.collider não for vazio, quer dizer que ele colidiu com algo. Aí a gente vai chamar o flip. Beleza. Aqui, agora a gente vai criar uma variável para controlar as camadas de colisão, que ele vai detectar a colisão. Eu vou chamar de ground layer e a gente vai substituir aqui no nosso layer mask e colocar a ground layer. Isso aqui é para a gente poder editar quais camadas que ele vai colidir aqui na Unity. Bom, salvando e testando aqui. Vocês podem ver que a gente pode selecionar as camadas. Eu vou selecionar a camada ground e também vou selecionar o player por enquanto, só para a gente testar. Então ele vai estar detectando o nosso player. Só que antes a gente tem que fazer umas modificações aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nosso chão. Vou clicar aqui, resetar o transform. A gente clica com o botão direito, põe reset. E eu vou mover aqui o nosso quadrado para criar uma parede. Eu vou redimensionar ele um pouco. Certo. Aí agora, um Ctrl+C e Ctrl+V e colocar do outro lado também. É apenas para a gente ter um ambiente controlado aqui para testar o nosso inimigo. Tá, a gente pode dar play aqui. Ó, vocês podem ver que ele está detectando o player na frente dele e dando meia volta. É exatamente esse comportamento esperado. Porém, não era para ele detectar o nosso player, porque a gente quer que ele continue avançando mesmo com o jogador na frente dele. Que é exatamente essa a dificuldade. Então, a gente vai ter que editar aqui a nossa layer mask. Vou apenas salvar aqui primeiro. Antes de tudo, para a gente fazer com que o nosso inimigo aplique dano ao nosso player, a gente vai ter que fazer o seguinte. Bom, lembrando que existem várias formas de se implementar essa dinâmica de causar dano, mas nós vamos vir aqui no nosso inimigo, vamos criar um Game Object, que vai ser a nossa área de ataque, a nossa área que vai ter colisão, que vai aplicar dano ao nosso jogador caso ele entre em contato nessa área. Tá, então, aqui no nosso inimigo, podemos ver que ele tem o Collider, o Capsule Collider 2D. A gente pode copiar esse componente, clicando com o botão direito em copiar ali. E a gente pode colar aqui, clicando com o botão direito aqui no nosso Transformer. A gente pode colar o componente as new. Então é como se ele criasse um novo componente com os mesmos valores do que estavam no nosso inimigo, certo? Tá, aqui a gente vai configurar para aumentar um pouco essa área para que seja maior do que a da colisão comum dele. Tá. Isso daqui é porque o nosso inimigo ele vai causar dano caso o personagem, o nosso player, encoste nele. A gente ativou ali o Ease Trigger. Esse Ease Trigger vai modificar o nosso Capsule Collider, fazendo com que ele não tenha uma colisão igual o Capsule Collider normalmente tem. Ele vai basicamente ativar uma função quando encostar no nosso jogador. Ou o nosso jogador pode ativar uma função ao encostar nele. Uma função trigger. Ele funciona como um trigger. É parecido de certa forma com aquele parâmetro do animator, que é um parâmetro apagar aqui. O start, esse colisor que eu vai usar esse trigger, não vai o método on trigger enter e vai colisões como esse método funciona para detectar a colisão com o objeto. Vai tocar no nosso colisor, adicionar o estado como trigger. Objeto ataque, criamos aqui no nosso inimigo. Então, eu vou dar o nome de ataque aqui. Se é verdade, que é o mesmo, vamos causar o nosso player, caso ele goste isso, eu preciso de colocar um private aqui, a gente pode abrir o private que é o modificador, para que seja um método privado, e o void é o tipo de retorno dele, ele não retorna nada, então é void mesmo, certo?
Bom, esse onTriggerEnter 2D detecta se o nosso objeto colidiu com algum outro objeto que possui um Collider 2D. Pode ser tanto um Capsule Collider, um Box Collider, qualquer tipo de colisor 2D ele detecta. Tá, aí o objeto que colidir vai ser capturado aqui para essa variável order, ali Collider 2D order, tá. E aqui a gente pode comparar a tag, e aqui a gente está fazendo isso no if, a gente compara a tag com a tag player, então ele vai detectar quando ele está colidindo com o player. E aqui dentro, na linha 11, a gente está chamando a gente está acessando o nosso componente Player Life Controller do nosso order, que é o player que ele colidiu, e está chamando a função TakeDamage. E no caso estamos passando como parâmetro, que é a quantidade de dano que o nosso player vai receber ao tocar nesse objeto, que no caso é o nosso ataque que está dentro do inimigo, certo? A gente pode testar aqui. No caso ele volta quando o player está na frente dele, porque a gente ainda não ajustou a opção de colisão aqui. Bom, a gente desativa o player para que o nosso inimigo não veja o player com aquele raycast e funcionou. Nosso player está colidindo com ele e recebendo dano. Ali, ele perdeu vida, tá com 2 vidas agora, uma. Vocês podem ver que tá funcionando. Ele vai voltar aqui. Então, é bem isso aqui que a gente ia implementar mesmo. Bom, o que falta aqui agora no nosso jogo seria um objetivo, algo que seja almejado pelo nosso jogador durante o gameplay. Vou criar uma pasta aqui. Bom, eu vou colocar o nome de Objective. Bom, vai ser uma forma do nosso jogador ganhar pontos. E aqui a gente vai importar nosso asset. A gente tem aqui na nossa pasta do Sunland, certo? A gente tem aqui desse cristal aqui que estava nos nossos assets. A gente vai fazer aqui o mesmo procedimento de sempre com a importação. E no caso é um multiple, que são múltiplos sprites em uma mesma imagem. A gente vai aqui no Sprite Editor, são 5. Bom, aquela opção e a gente separa os 5 aqui. A gente vai colocar 5 em colunas aqui, certo? Slice e separou. A gente fecha aqui e salva, certo? Tá, e vou criar uma animação apenas selecionando todos aqui. Eu vou arrastar aqui para a cena, tá? Vamos aqui salvar a nossa animação, vai ser na mesma pasta que estava o objetivo em que a gente fez a importação, certo? Aí aqui, esse daqui vai ser o objeto que o nosso player vai coletar. Bom, a animação tá legal, certo? Tá, logo a gente faz a lógica dele, mas basicamente vai ser um objeto que vai dar pontos ao nosso player em cada fase em que a gente for jogando, certo? Vou deixar aqui no canto, porque agora a gente vai focar em outra coisa. Bom, a gente vai focar no seguinte: o nosso jogo ele possui um inimigo. Vou só renomear aqui primeiro. Certo? Eu vou criar uma nova pasta aqui, porque a gente vai focar agora no próximo inimigo. Vai ser o segundo inimigo do nosso jogo, pra gente ter uma variedade assim de inimigos que vão ter ataques diferentes. Tá, importar aqui. Bom, na mesma pasta dos nossos assets, aí a gente vai encontrar outro personagem que a gente pode adicionar como inimigo nesse jogo. Bom, aqui em Spreadsheets, certo? Temos esse personagem aqui, que é um sapo.
temos até duas animações, Frog Idle e Jump. Bom, a gente vai importar as duas. Temos também uma animação aqui para o item, que eu ainda não tinha visto. Ah, certo. É uma outra animação para quando você pegar o cristal. Mas tá, a gente vai selecionar todas e a gente pode alterar todas ao mesmo tempo, com aquelas opções de importação de pixel art. E a gente aplica aqui. Vocês podem ver que todas foram alteradas junto. Só que a gente tem que separar os sprites de uma por uma. Tá, é aquele mesmo processo, é bem simples. A gente vai separar pelas colunas, certo? Aqui é a animação dele pulando. Pronto. Aqui, esse daqui a gente já tem. No caso, a gente já fez. Agora tem essa animação aqui, que eu também vou separar os sprites dela. Certo. E eu vou colocar na pasta certa, pronto. A gente vai focar agora no nosso sapo aqui, que é o segundo inimigo do nosso jogo. Bom, vou arrastar aqui uma nova animação para ele. Vai ser a animação idle dele. Enemy 2. Idle, isso. Pronto. A gente pode ver aqui uma preview aqui no Animation. Bom, ela tá muito rápido. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Na verdade, diminuir a velocidade. Pronto. Bom, acho que assim ficou legal. Beleza. Tá, agora eu vou criar aqui a animação dele pulando. Vou fazer de outra forma. Eu vou arrastar aqui também. Aí no caso vão ser criados dois objetos. Aqui, vou chamar de enemy 2 jump. Certo. Aqui foram criados dois sapos ali. Temos dois controllers da animação. Eu posso excluir esse segundo que foi criado. E a gente vai estar usando só do primeiro. Então eu excluo também o segundo sapo, certo? Temos aqui ele. Bom, a gente pode visualizar aqui o controller dele. A gente pode arrastar simplesmente a animação de jump que não estava aqui. Pronto, a gente vai fazer aquele mesmo processo, uma transição do end state para o jump e também uma transição para a saída, certo? E aqui a gente tem que colocar um trigger que vai chamar essa transição. Vou chamar aqui de jump, certo? Só padronizar aqui para ficar igual aos outros. E tá, quando esse jump for chamado, a nossa animação de jump do nosso inimigo vai acontecer e depois ela vai sair. Bom, aqui eu vou tirar essa opção de Can't Transition to Self, é porque a gente não quer que ele possa ir para a mesma animação de pular enquanto estiver na animação de pular. Mas então, voltando aqui para a cena, a gente já pode ver aqui. Algo que a gente já pode fazer é transformar o nosso primeiro inimigo aqui em um prefab. Aqui tá tudo certo com o nome dele, vou colocar enemy 1, certo? A gente arrasta aqui para dentro da pasta dele. Agora ele é um prefab, a gente pode reutilizar ele em qualquer outra parte do jogo, apenas arrastar aqui da pasta para dentro do jogo, certo? Nosso segundo inimigo, eu vou desativar ele por enquanto, só pra gente testar aqui. O ataque do primeiro inimigo ficou funcional mesmo. Era bem assim, pra você receber dano quando encostasse nele.
Porém, agora a gente tem que ter uma forma de derrotar os nossos inimigos. E o que eu pensei vai ser pulando em cima deles. Então vai ser um processo parecido. A gente vai criar aqui um objeto, que vai ser o nosso ataque, tá? E ele já tá dentro do nosso player, a gente vai adicionar um collider nele. Bom, pode ser um box collider mesmo. Isso. A gente vai ajustar ele aqui, e a gente colocando como is-trigger, lembrando disso, tá? A gente vai ajustar ele aqui na nossa cena mesmo, para ele ficar bem aos pés do nosso jogador. Porque é o seguinte, a gente vai matar os nossos inimigos pulando em cima deles. Parecido assim com o Mario, por exemplo. Tá? Mas no caso, essa mecânica aqui, a gente pode alterar ela para vários outros tipos de gameplay. Por exemplo, poderia ser um ataque de uma espada ou algo assim. Qualquer tipo de ataque corpo a corpo. Mas no caso vai ser a gente pulando em cima dele. Tá? Aqui, agora a gente vai colocar um script, vou colocar o nome de ataque enemy no nosso player. Não no nosso player, na verdade, no objeto que está dentro do nosso player. Aquele objeto ataque que criamos. Tá? Tá sendo criado aqui o script. A gente pode dar 2 cliques aqui para abrir. E vai ser bem parecido com o que fizemos aqui no ataque player. A gente pode até copiar o código e a gente vai ajustar aqui. Bom, no caso a gente apaga o start o update por enquanto. Agora a gente adapta aqui o nosso código para que algo seja feito quando se encostar no collider do inimigo. A gente vai comentar essa parte porque a gente não vai pegar o componente Life Controller dele, porque ele não tem. E aqui a gente vai mudar para comparar com a tag enemy, certo? Aí a gente pode até apagar aqui, porque nós não fizemos um sistema que ele receba dano. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai destruir o Game Object, que é o do nosso inimigo. Então a gente passa essa função destroy e de parâmetro a gente está passando o other.gameObject, que é o Game Object do objeto que colidiu com o nossa área de ataque, que no caso vai ser o nosso inimigo. Então a gente vai estar destruindo ele. A gente já pode salvar aqui e testar. Vou dar um play aqui. Pronto, vocês podem ver que quando o inimigo tocou na nossa área de ataque do player, ele foi destruído. Porém, seria muito fácil assim. O que a gente vai fazer é ativar essa área de ataque apenas quando ele estiver no pulo. Na verdade, quando ele estiver naquele frame de caindo do pulo. É muito simples. A gente vai vir aqui no nosso animation, a gente vai na animação de jump. E aqui vocês podem ver que essa parte tem um frame e na outra é outro. Quer dizer, é um sprite e na outra é outro sprite. O que a gente vai fazer? A gente pode clicar aqui nesse botãozinho de gravar. E aqui a gente ativa o nosso objeto de ataque. Tá? A gente vai clicar aqui para manter ele ativo nessa parte da animação, certo? Aí fica salvo que ele vai estar ativo, enquanto na primeira parte ele está desativado. Ó, vocês podem ver aqui. Tá? Isso a gente gravou então esse comportamento aqui na nossa animação. Vocês podem ver que tem um novo quadradinho informando qual propriedade que está sendo alterada, que no caso é se esse objeto está ativo ou não. Tá? A gente pode mover aqui para definir quando a gente quer que ele fique ativo, mas eu vou deixar assim por enquanto. E agora a gente vai salvar aqui e dar um play. Tá, agora vocês podem ver que para destruir a gente tem que pular em cima dele, certo? Então pessoal, fiz alguns ajustes finais e assim ficou o nosso código. Bom, vou explicar para vocês. Primeiramente eu criei uma variável para ter o nosso player movement. Aí a gente vai poder acessar o nosso player movement do nosso player.
Eu também criei uma que vai armazenar o nosso Player Light Controller ali. Esse daí também vai pegar do nosso player e a gente vai poder chamar funções neles. Tá, aqui no Start eu preenchi essas duas variáveis através do método GameObject.findPlayer.getComponent. Eu passei o tipo de componente, que é o Player Movement. Então, esse find, ele vai encontrar um GameObject que estiver com esse nome, no caso Player, na nossa cena. E a gente vai pegar por meio do getComponent, o componente que a gente quer. Tá? Isso vai ser executado só no Start, até porque esse método find, ele é um pouco lento, então é bom executar ele apenas uma vez. Tá, agora aqui a gente compara a tag com o inimigo e a gente vai passar o canJump, vai passar true para o canJump do nosso player movement e vai chamar o jump. Isso para que quando o nosso player matar o inimigo, ele vai ter um pulo para cima também, como resposta à ação. Então, e aqui também nós acessamos o Player Life Controller e passamos essa função Active Invulnerability e chamamos ela. Bom, vou mostrar para vocês como ela é. Bom, essa função, basicamente ela vai ativar a invulnerabilidade do player, aí ela vai esperar um tempo e depois vai desativar novamente. Ali, ela chama a nossa coroutine invulnerability, que faz isso. Ela deixa ele invulnerável, depois você espera pelo tempo, se não me engano, é uns 0,2 segundos, e é isso, ele fica vulnerável de novo, e essa é a nossa função do nosso ataque ao inimigo. Pessoal, apenas apontar aqui que após gravar a aula eu encontrei uma forma melhor de fazer essa função. Bom, a gente continua chamando nosso player movement, só que ao invés de a gente chamar o jump, a gente vai adicionar a força aqui ao rigibody aqui mesmo. Então, conseguimos acessar aqui o rigibody que estava dentro do nosso player movement. Usamos esse add force, vector 2.up, que é a direção para cima. Aí aqui o nosso player movement.jump force e eu multipliquei por 2 para ser um pouco mais forte que um pulo normal. Force mode 2D normal, impulse. E essa foi a última modificação aqui do nosso código, apenas para ter uma experiência melhor. Vou mostrar para vocês testando aqui na Unity. Bom, aqui, este é o feedback de ataque do nosso player. Ele mata o inimigo e é jogado para cima. Então, pessoal, como o código do nosso próximo inimigo é um pouco mais complexo, eu vou deixar para a próxima aula, para essa aula não ficar tão maçante. Mas é isso, a próxima aula a gente vai estar implementando o próximo inimigo e também fazendo algumas finalizações, alguns acabamentos do nosso projeto. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.